Boa noite, Jaque. Vamos só escolher a iluminação aqui. Vamos esperar aparecer mais gente. E se vocês puderem, vão convidando a galera, vou chamando todo mundo, que a gente vai fazer uma live bem legal. Vou aproveitar e vou responder umas perguntas também. Deixa eu ver se essa iluminação... Vou avisar pro pessoal aqui que a gente tá ao vivo. Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, galera? Como é que vocês estão? Eita, esperar entrar um pouquinho mais de gente, né, pra gente começar. Essa live, na verdade, era para ter acontecido na segunda-feira. Na segunda-feira a gente teve uns problemas técnicos e tivemos que adiar para hoje. Nem sei se quinta-feira é um bom dia para live, mas tamo aí, né? A gente trabalha nas boas condições, nas condições ruins, e se for para fazer para uma pessoa a gente faz também, não tem problema. Boa noite, Ruth. Boa noite, Gustavo. Quem puder fazer essa gentileza, vai chamando a galera, vai convidando, porque essa live vai ser um pouco fora do padrão das últimas lives que eu fiz, principalmente a minha live fixa com a Valdete Japiaçu e com o Sedutor VL. Essa daqui eu vou falar um pouco sobre comunicação, e no geral, né? E vou dar uma palhinha sobre a minha mentoria aí que está para ser lançada, o curso Comunicação Sedutora. Inclusive, vai ter coisa bacana para quem está aqui na live. Então, que bom que vocês estão aqui comigo. Agora... Isso aí. Esperar chegar um pouquinho mais de gente para a gente dar início. Enquanto isso, acho que dá para bater um papo com vocês, enquanto essa galera não chega aqui. Eu posso responder algumas perguntas, né? Porque geralmente, quando eu tô fazendo live com o VL, com a Val, lota de perguntas a gente consegue responder uma ou outra, porque senão a gente acaba não dando conteúdo, né? Então, assim, aproveitar que eu tô aqui, que ainda tá uma sala aberta, tá esperando a galera chegar, dá pra eu ir respondendo algumas poucas perguntas, né? Falando um pouquinho, assim, sobre mim pra vocês. Boa noite, Nicolas. Gente, eu sou muito sem vergonha. Na verdade, eu tô deixando de ser. Tô menos sem vergonha, mas eu era muito sem vergonha. Eu tenho essa especialidade da comunicação, da
da sedução já tem 13 anos. 13 fucking years. Durante pelo menos 11 anos, não 11 não, vamos colocar uns 10. Durante 10 anos, familiares, amigos, conhecidos, alunos, ficavam falando assim, Lobo, Jean Anderson, cria um canal no YouTube, cara. Cria um canal no YouTube, cara. Cria um site, cria um blog, cria uma página, cria um Instagram. E eu falava assim, cara, não vou fazer isso não. Porque assim, eu ia no YouTube, eu via muito mais do mesmo. Né? Boa parte daquela galera eu conhecia, porque a gente era da mesma comunidade, né? Eles decidiram engajar e eu tava num outro rumo. Eu era tatuador, acreditem ou não, eu já fui tatuador. E eu fazia biomedicina. Né? Formalmente, eu trabalhava com vendas já. Eu vendia cursos profissionalizantes. Né? Depois eu fui abraçar meus próprios negócios. Mas a sedução para mim era um hobby. Né? Eu gostava de ensinar a galera a se tornar a melhor versão. Né? Uma versão mais atraente, conquistadora, sedutora. E eu falava, cara, eu não vou fazer disso profissão não. Eu era muito tímido para gravar. Né? Eu não gostava de gravar vídeo. E como eu via a galera na internet... eu falava, cara, não quero ser mais um aí. Tipo assim, eu sou mentor, eu não sou vendedor de dica, né? Gente, e é sério, se qualquer um de vocês parar pra falar comigo, eu consigo falar umas 15 horas ininterruptas. Há um tempo eu fui no encontro, né? Fui encontrar uma moça e a gente ficou das 19h30 até as 7h30, falando, os dois. Então é assunto que não parava mais, que não acabava mais. E principalmente quando eu estou falando da minha área, né, da neurociência, psicologia comportamental aplicada, sedução. Quando eu estou falando disso, aí o assunto não para. Quando eu estou mentorando, é assunto que não acaba mais. Agora, você fala, cara, separa e se indica, me dê dica. Aí bate aquele em branco e fala, meu irmão, o que eu vou falar agora? Que dica eu vou dar? Então, eu sempre tive muito esse medo, porque eu sempre fui mentor. Nunca fui vendedor de dicas. Posso dar dicas, já dei muitas dicas. Mas era uma coisinha aqui, outra ali. Mas eu sempre gostei da transformação. Tá? Mesmo antes de eu ser mentor de fato, assim, né, mesmo quando eu só ensinava paquera, azaração, essas coisas, ainda assim eu ensinava mais do que prometia. Né? Eu dava essa entrega da transformação. Né? Então eu sempre ficava me questionando, poxa, se eu abrir um canal no YouTube, se eu fazer disso profissão, eu vou acabar vendendo mais do mesmo, eu vou ficar com assunto repetitivo, dando dica. Eu não sou assim, o que eu vou fazer? Eu não gostava, aí vinha o lance da timidez e atrapalhava tudo. Aí eu falei, não vou seguir isso não. Isso não é pra mim não, fazer disso profissão não. Então eu ficava quebrando a cabeça, e quebrando a cabeça. E todo mundo, pô cara, é tua área, faz isso daí. Né? E assim, no passado, antes do coaching de relacionamento ser um nicho tão conhecido, era fácil você vender o serviço, né? Você demonstrava as suas aptidões nessa área, você demonstrava as suas qualidades. Boa noite, Lê. Boa noite, Lu Anderson. E assim, e você fala pra galera, eu ensino. Eu cobrava ali na época R$ 50 a hora, R$ 100 a hora, já cheguei a fazer por 250 a hora, isso muitos anos atrás. Então era fácil. Mas depois que o marketing digital estourou, gente, que eu me lembro aqui, 2007, 2017, eu já não conseguia mais vender. Eu ficava ouvindo muito. Peraí, vamos lá. Se você é tão bom, por que você... Eu nunca ouvi falar de você. Por que você não tem um canal? Cadê o teu Instagram? Cadê a tua página no Facebook? Cadê você, cara? Não, quero fazer contigo não. O segredo é malícia com delicadeza. Boa. Malícia com delicadeza. É um coquetismo, né, cara? É um morde e assopra. É muito bom esse contraste emocional. Então eu comecei a ouvir muito isso da galera. Se você é bom, por que eu nunca ouvi falar de você? Cadê o teu canal?
Aí isso começava a me martelar, né? Aí eu não conseguia mais vender os meus serviços. Então eu ensinava de graça mesmo. E comecei a fazer muitos amigos, mentorando eles assim, sem cobrar nada, né? Claro, tinha muita gente desinteressada, afinal, quando não dói no bolso, a maioria das pessoas não dá valor, né? Mas os poucos que deram valor tiveram transformações incríveis, imensuráveis, e hoje a gente nutre uma grande amizade. Então, até hoje, anos depois. Só que aí eu tive uma empresa com um rapaz, essa empresa faliu, né? Meu filho estava recém-nascido, e isso acabou até abalando, desestruturando completamente o meu relacionamento na época, e aí começou a martelar. Talvez seja a hora de eu ouvir o que durante uma década o pessoal ficou ali me forçando, né? Que é para eu começar a fazer coaching de relacionamento, que eu fazer disso a profissão. Eu já tinha tentado tanto negócio que não estava dando certo, que eu comecei a pensar, por que não? E foi uma das coisas que eu aprendi quando eu trabalhei com Rinodê. Sim, gente, eu trabalhei com Rinodê. E assim, às vezes muitas pessoas ficam muito atreladas ao porquê sim, quando na verdade elas precisam se perguntar, por que não? E esse por que não faz toda a diferença. Porque muita gente foca só nas coisas ruins, no que pode dar errado, mas elas não focam no que pode dar certo. E eu comecei a me questionar, por que não? E daí, como quem não quer nada, eu comecei, né? Devagarinho, fui transformando meu Instagram, que era pessoal, em algo mais profissional. Comecei a dar algumas dicas gratuitas, gravar uns vídeos. Ainda tava com muita vergonha de gravar vídeo, né? Assim, pessoalmente, eu poderia dar uma palestra para 10, 100 mil pessoas, mas na hora de gravar o vídeo, dava um branco ainda. Então começou assim, comecei a gravar uns poucos vídeos, né? Ainda estavam muito estranhos, zoados, mas eu fui indo, na perseverança. Recebendo muita crítica positiva e tal, algumas negativas também, e fui consertando, né? E daí uma pessoa me falou, cara, por que você não faz um livro? Eu falei, cara, um livro, mano? Não, mas, pô... Jean, você gosta tanto de escrever? Você tem não sei quantas músicas, poesias. Cara, faz um livro, cara. Um livro ensinando sedução. Tem muito homem aí que quer aprender sedução. Por que você não faz? Sim, cara. Gente, depois vocês deem uma olhada no Instagram do Marcos aí. Marcos.dooliveira. É um Instagram extremamente atrativo. Pegue umas dicas pra esse cara aí. O Instagram do cara é muito fera. Eu honestamente, eu pago pau pro teu Instagram, irmão. E voltando aqui ao foco, falei, cara, por que tu não escreve um livro, mano? Aí eu falei, cara, o que eu vou falar num livro, mano? Um livro ensinando sedução. Porque assim, se você me pedir uma coisa, eu vou querer entregar muito mais do que você pediu. Porque é a minha essência, eu sempre gosto de entregar bem mais. Sempre fazer o melhor de mim ali. Então eu falei, pô, como é que eu vou fazer isso daí? E o pessoal sempre... Lobo, você pensa demais, cara. Eu só falei pra escrever um livro de sedução. Aí eu sei, cara, mas eu não consigo fazer só uma coisa simplesinha. Eu preciso fazer algo surreal, cara. Transcendental. Né? E eu, pô, como é que eu vou fazer isso daqui? Aí eu falei, vamos lá. Tem muito livro falando sobre sedução. E são muitos livros bons, eu já li muitos. Né? Só que é um livro focado em técnica. Não me entendam mal, gente. A técnica é muito boa. Mas como eu gosto de falar, uma técnica traz resultados explosivos, rápidos, transcendentais. Mas se você não tem uma base para manter o resultado vindo dessa técnica, ele vai ruir. Você vai perder esses resultados. Até porque se você precisou dessa técnica, automaticamente você não tem base para esse resultado. Então, entendeu? E esses livros focavam muito em técnica. E eu queria um livro que também ensinasse técnicas poderosíssimas, mas falasse de uma verdadeira transformação. Né? Algo que trabalhasse a tua mentalidade e que transformasse aos poucos o leitor num sedutor, mexesse com a cabeça dele, fizesse uma lavagem cerebral. Mas, gente, vamos perder esse medo da palavra lavagem cerebral. Lavar é tirar sujeira.
Então é um sentido bom. Não significa você tirar tudo, significa tirar a sujeira. Então eu queria tirar a sujeira, que vamos chamar de sujeira as crenças limitantes, os pensamentos ruins e obsessores das mentes das pessoas. Foi essa a minha intenção. Aí eu falei, beleza, como é que eu vou fazer isso daí? O que conecta as pessoas são histórias de pessoas. Então pessoas se conectam com pessoas, principalmente nas histórias contadas pelas pessoas. Aí eu falei, cara, vou contar a minha história. Boa, é isso que eu vou fazer. Eu vou contar a minha história e, paralelamente, eu vou ensinando cada trecho e a pessoa vai aprender com os meus erros e vai aprender com os meus acertos. Basicamente, a minha experiência vai vender. Só que aí veio outra coisa. Eu falo, cara, como é que eu vou fazer isso? Porque eu sou uma pessoa preguiçosa para biografia. Eu, honestamente, eu não curto aquela linguagem documentarista das biografias. Fala, meu irmão, como é que eu vou fazer isso daí? Como é que eu vou trabalhar uma biografia se eu não gosto de ler biografia? Para quem me conhece, eu sou um leitor assíduo de romances. Principalmente romances de terror. Aí, ó, Edgar Allan Poe, Lovecraft, né, Stephen King, ou então romances policiais, sci-fi, ou até mesmo romances românticos, tipo Nicholas Sparks, né? Diário de uma Paixão aí, querido John. Eu gosto de romance, eu gosto de história. Aí eu falei, maluco, quer saber? Eu vou contar a minha história com uma estética de romance, né? Um texto escrito em prosa, com a história, como se fosse uma história contada mesmo. Pronto, aí eu já resolvi boa parte do caminho. Aí como é que eu posso falar? A cartada final, decisiva ali, foi fazer isso de uma forma que instigasse as pessoas ainda mais. Aí eu lembrei da série Todo Mundo Odeia o Chris, que tem uma dramaticidade aqui e tem uma comicidade aqui. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer isso com o meu livro. Ele vai ser algo extremamente dramático e vai ser algo também extremamente cômico. E aí, tasquei a escrever. Eu contei como eu era antes da sedução. Então ele assim, sedução. Como eu era antes de você. Perdoe trocadilho, mas eu tenho 30 anos, é a idade do tiozão, então precisava fazer um trocadilho. Gente, mas assim, voltando ao foco, como eu era antes da sedução, o que eu aprendi? Quais foram as coisas que foram os marcos na minha história? O que me levaram daqui pra cá? Tudo que eu fui aprendendo, tudo que eu fui aplicando, passando, os erros cometidos durante o processo, os acertos, né? Enquanto isso eu trabalho na mentalidade da pessoa também, vou falando das minhas frustrações amorosas, dos meus êxitos também. Passo ali pela minha fase cafajeste, e vocês me veem assim muito sério, mas eu era um cara extremamente cafajeste, mulherengo, bom vivant, libertino. Eu era muito safado. Né? Eu queria ter, tipo assim, era praticamente uma mulher por noite. Né? Eram muitos encontros diferentes por semana. Então eu queria ser o maior sedutor do Brasil, quiçá do mundo. Então eu ficava sempre me propondo desafios. E eu fui ficando bom. Eu fui ficando assustadoramente bom. Até que chegou um momento que eu comecei a parar de ter prazer nisso daí. E eu vou contando tudo isso até a depressão que eu passei. Vou contando também dos meus declínios amorosos, porque eu falei, beleza, vai ser um livro onde eu falo a importância de você estudar sedução, de você ficar foda, de você se tornar um homem alfa. Mas que tal se eu falar também o que o caminho do bitolado na sedução faz com você? E se eu contar através de mim o que ser bitolado na sedução fez comigo? A depressão, a síndrome de Dom Juan, para quem não sabe, é o vício em seduzir, em conquistar, e quando você tem êxito, você perde o interesse. Você tem compulsão pela conquista. E se eu falasse sobre a misoginia que estava acontecendo comigo, eu me tornar extremamente machista, frio, calculista? E se eu contasse tudo isso no livro? Vai ser um grande, tipo... Mas e se eu falasse também das minhas derrocadas amorosas? Porque assim, gente, uma coisa é você seduzir a mulher ali.
Outra coisa é você seduzir ela constantemente. Uma coisa é você ganhar aquela desconhecida, top, capa de revista, e sumir da vida dela. Outra coisa é você se prostrar vulnerável para alguém. É você gostar de alguém. É você estar acostumado com a insegurança, com os medos, com os receios. Eu era o cara que até das amizades eu sumia de 2 semanas a 6 meses. Porque só o fato deles acostumarem com a minha presença, para mim era assustador. Imagina enjoarem. Agora, ver esse tanto de coisa, ainda mais porque eu fui o cara que saiu muito com mulheres comprometidas, só pela diversão. Se uma mulher estava apaixonada ou amava outro cara, ela era um desafio para mim. Se ela estava casada, namorando, era um desafio para mim. Se ela era da igreja, era um desafio para mim. Eu sempre queria superar desafios. Se ela era homossexual, era um desafio para mim. Então esse era o cara que eu era. Agora imagina esse cara entrando num relacionamento. Eu já não podia assumir. E aí? Eu tava gostando. Eu não tava acostumado a gostar. Eu não sabia o que era isso. O que era ficar vulnerável. Eu nunca havia praticado a solitude. De vez em quando eu praticava solidão seletiva, mas era por muito pouco tempo, porque quando eu sumia desse grupo, é porque eu ia para esse e depois para aquele. Então eu nunca ficava só de fato. Ficar sozinho comigo mesmo era assustador, porque a minha cabeça era assim. E aí, como é que era assim num relacionamento? Ou o cara que saía com muita mulher comprometida e o medo de ser trocado. Eu não me orgulho em dizer, não me orgulho nem um pouco, mas um dia o meu mantra foi: toda mulher é fiel até encontrar um homem sedutor o suficiente que não a faça se sentir uma vagabunda por trair. Como esse cara com essa mentalidade estaria dentro de um relacionamento? Todo dia era um medo pra mim. Porque eu pensava, se aparecer um cara mais sedutor, eu rodei. Eu via como se a mulher... Eu nunca botei a culpa na mulher em nada. Mas eu também tirava todo o mérito. Então pra mim é como se a mulher não tivesse um pensamento próprio. Que fosse fácil mexer com o cérebro dela. Então por isso eu tenho vergonha de dizer que eu nunca julguei uma mulher, não foi pelo motivo certo, pelo motivo bonitinho, foi pelo motivo errado. Porque pra mim era como se ela não tivesse uma identidade própria, fosse manipulável. Então por isso que eu nunca julguei, nunca botei culpa na mulher. Porque é como se ela não tivesse livre-arbítrio, escolha nem nada. Então quando eu me entreguei completamente, obviamente que eu ficava muito disponível, eu não era nada escasso, eu estava perdendo a identidade, eu fazia tudo para agradar, eu era ciumento, possessivo, enfim, eram relacionamentos tóxicos. Então, obviamente que a pessoa ia perdendo interesse, ia ficando mais fria, afastada, e aí vinha aquele negócio, pô, vai conhecer a qualquer momento alguém. Então foram vários e vários affairs, namoros, onde eu passei por isso. E aí eu falei, eu vou colocar isso no livro. Porque vai quebrar aquele mito de que o sedutor é foda em relacionamento, quando pode ser o contrário. Vou colocar os meus picos de depressão, tudo que eu fazia de errado. E detalhe, não passei pano pra mim em nenhum momento. As vezes que eu mais fui cafajeste estão lá. As vezes que eu mais fui escroto babaca estão lá. As vezes que eu fui otário, besta, idiota, bonzinho demais, tá lá. Mas também estão as coisas que eu fui um verdadeiro herói, uma lenda. Tá tudo lá, de bom e de ruim. Mas também eu coloco os momentos de redenção. Coloco a transformação. Sabe os meus filmes preferidos? Era quando você tem um cara aqui muito mal, tipo um vilão. Aí ele come o pão que o diabo amassou. E aí ele começa a trilhar os caminhos da redenção. Talvez você já tenha assistido o filme o Lutador, o Imbatível. No filme, o Lutador, o vilão do filme, é um detento lá que ele tinha um apelido de Boica. Se eu não me engano, ele era um russo, especialista em várias artes marciais. O cara era sinistro. Ele é derrotado no final e quebra uma perna dele no final do filme. A partir do segundo filme, ele reaparece no terceiro. No terceiro filme, ele é o protagonista.
Depois que ele tem a perna quebrada, ele passa por muitas provações. Ele vive um verdadeiro inferno, é subjugado. E é ali que ele vai trilhando o caminho do herói. Aí tem um quarto filme, né, onde continua a aprovação dele, os julgamentos, tudo mais. Até ele atingir o ápice ali. Então esses filmes são legais, porque você vê que até a pessoa do caráter duvidoso, até a pessoa ruim e errada, ela consegue mudar se ela quer. Então eu começo a tratar isso ali no livro também. Falo do dia mais feliz da minha vida, no momento que eu segurei o meu menino ali no braço. Eu confesso, agora vem uma parte engraçada. Eu tinha esquecido do fato que esses ossos aqui são bem maleáveis quando a gente nasce. Eles são até inclusive afastados, né? Porque no momento que for passar ali pela vagina, ele achata a cabeça. Então meu filho nasceu com a cabeça assim, tipo, parecendo um alien e cinza. Aí eu falei, meu Deus, ele é um alien. E eu fiquei preocupado e fiquei enchendo o saco da médica ali, perguntando se aquilo era normal. Ela, com toda a paciência, ela me explicou. Mas enfim, as presepadas e micos à parte, as pérolas do lobo à parte, foi o momento mais feliz da minha vida quando eu segurei ele ali. Né? Tanto é que lá na maternidade, cheia de mãezinha lá, segurei ele no colo e comecei a cantar Elvis Presley para ele. Se eu não me engano, foi a música Can't Help Falling in Love, que é aquela trilha sonora do A Invocação do Mal 2. Uma música muito linda. Significa caindo de amor, perdido de amor por você. Né? Enfim, tudo isso eu conto no livro. Conto os momentos de crise no último relacionamento, na perseverança, o momento que a minha empresa quebrou e o início da jornada, ensinando as pessoas. Então foi um livro tão surreal, mas tão surreal, que o meu sócio na época, ele falou assim, eu fiquei enchendo o saco dele para ler. Ele não era da área de sedução, mas aí ele falou assim, cara, para você parar de me encher, eu vou ler. Mas eu vou ler te odiando porque eu não tenho tempo para respirar. E eu só tô fazendo isso porque se eu sou teu sócio, você tem razão. Eu preciso ler porque é meu também. Meia hora depois, eu vejo lá quase 30 mensagens dele. Aí ele, cara, eu não acredito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu te odeio e te odeio por vários motivos. E tipo, cara, te odeio porque eu mal tenho tempo pra respirar de tanto trabalho que eu tenho pra fazer. Você me obriga a ler isso daqui. Eu te odeio porque eu não consegui parar de ler. Eu te odeio porque quando chega na melhor parte, acabou. E eu te odeio porque você tinha essa mina de diamante aqui e você tava guardando aí, você não queria fazer. Você tava impedindo a gente de ganhar dinheiro. Cara, eu imagino você dando autógrafo na Saraiva, na Cultura. Eu não imagino só isso aqui como um e-book. E isso foi com 5 capítulos. Quando ele leu o sexto, ele falou, cara, o sexto e o sétimo, ele falou, cara, cada capítulo novo tá fazendo o anterior parecer verdadeiro lixo. E olha que eu fiquei embasbacado, surpreso com os 5 primeiros. Mas você tá se superando a cada capítulo, você tá instigando. Cara, eu te odeio, ué. Na moral. Como é que você não jogou isso pro mundo? E aí, quando eu finalmente terminei o livro, eu terminei o livro em um mês, as 276 páginas. Passei para algumas pessoas lerem, e as reações são muito semelhantes. Parece que eu estou saindo de uma mentoria, parece que eu estou saindo de uma verdadeira terapia, parecia que você estava conversando comigo, você me fez chorar, você me fez rir. Eu já ouvi que, olha as emoções, falaram assim, Lobo, eu te odiei, eu senti nojo de você, eu quis ser você, eu me apaixonei por você, eu quis ser seu amigo, eu quis te abraçar, eu quis te bater. Foi uma verdadeira montanha russa emocional. Eu torci por você. Cara, e meu objetivo, na verdade, não só foi cumprido, como ficou muito maior do que eu desejava. Então eu comecei de vez no marketing digital com esse livro, que na verdade ele ia ser lançado no final de 2020, tivemos problemas, não teve como. 2021 foi um ano muito tenso para mim, eu tive que me reinventar, tive mais uma queda financeira, foi também eu tive o pior dia da minha mãe da minha vida no Réveillon, que
foi o falecimento da minha mãe, né? E foi na frente meio das minhas irmãs. E assim, a gente nunca acha que a nossa mãe vai morrer, né? Ainda mais na nossa frente, a gente acha que ela é imortal. Então assim, foi um ano muito tenso. Mas o livro será lançado sim, o livro tá surreal, tá incrível. Não é porque é meu não, mas tem as minhas lágrimas, suor, sangue, noites mal dormidas. Né? Então é um livro surreal, realmente. Né? E depois desse livro, eu comecei um projeto que era para ser um grupo no Telegram de curadoria. Era para ser uma simples forma de ganhar dinheiro, onde eu ia todo dia apresentar conteúdos de desenvolvimento, né, e sedução para homens. Né? E a pessoa teria um verdadeiro acervo ali, porque seria no Telegram, não seria no WhatsApp. Né? E as vantagens disso é porque no Telegram fica salvo no servidor do programa, não fica salvo no celular. Isso traz várias vantagens, apesar do Telegram não ser tão conhecido. Curtem só as vantagens. No Telegram, você consegue mandar mídias em qualidade total diferente do WhatsApp. Nos grupos de WhatsApp, você só consegue ter acesso ao que chegar depois da sua entrada, a partir da tua entrada. Você não consegue ter acesso ao que foi postado anteriormente, nem mesmo na criação do grupo. Diferente do Telegram. Por ficar salvo no servidor do Telegram, você tem acesso a tudo que foi postado desde a criação do grupo. E não fica baixado nada no celular. Então você tem todo esse acesso. Então eu queria que a pessoa tivesse uma verdadeira biblioteca e ela fizesse o que ela quisesse. Né? Onde eu cobraria ali R$ 30 por mês, claro, não teria fidelidade. E a pessoa teria acesso a tudo. Só que acabou acontecendo algo muito, muito surreal. A galera começou a se ajudar a interagir demais, além da minha expectativa, além do que eu desejava. Inclusive, tem deles aqui na live. Né? E acabou se tornando uma grande comunidade. Se tornou algo muito maior do que eu esperava. Porque assim, nós homens, isso serve para vocês mulheres entenderem, a gente tem uma dificuldade muito grande em se abrir, em falar dos nossos sentimentos, tanto é que a maior taxa de suicídio está entre os homens. Tá? Em pedir ajuda. Existem coisas que a gente não conta para os nossos pais, filhos, parceiras ou parceiros, líder religioso, terapeuta ou melhor amigo. Mas o que eu descobri na íntegra, quando você encontra alguém num grupo que está no mesmo propósito que você, já passou ou está passando pelo que você está passando nesse momento, e ele tem o mesmo objetivo, ele te abraça ali. E fica muito mais fácil de você desabafar. E quando você consegue pela primeira vez, você se sente leve. E aí tudo começa a melhorar, a evoluir. Então o grupo acabou se tornando uma grande comunidade, que virou uma família. Né? Tanto é que hoje, quando eu falo do grupo, eu falo que é a segunda casa das pessoas. Homens de várias idades, status sociais, profissões, idades, né? E agora o grupo aberto para mulheres também está muito movimentado, é uma coisa realmente surreal. E daí eu comecei, depois desse grupo, comecei a engajar bem mais no Instagram e comecei a fazer as parcerias, né? E essa está sendo a minha história até agora. Bem, acho que eu já me delonguei demais, né? Quem for entrando vai entrando no decorrer, mas eu acho que eu já falei pra caramba do quão sem vergonha eu sou de ter demorado tanto para iniciar aqui nos projetos do marketing digital. Mas vamos diretamente ao conteúdo. Gente, o conteúdo é sobre comunicação sedutora. Né? O Joãozinho é um cara muito tímido, a Mariazinha também, e tem alguns problemas em se relacionar com as pessoas. Seja para pedir uma informação na rua, seja para levantar a mão na sala de aula ou no emprego, seja para apresentar um trabalho, seja na faculdade, ou seja ali uma proposta no trabalho, para tentar uma promoção, ou apresentar algo que o chefe pediu, uma prospecção de mercado. Ou até mesmo para vender, quem sabe. Seja para conhecer pessoas novas, para amizade, para um relacionamento. A comunicação ela é muito importante. Diferente do que a maioria das pessoas acha, os maiores ativos do mundo não são os financeiros. O maior ativo do mundo é o tempo. Por isso, valorizem sempre o seu tempo. Tá? E faça ele ser valorizado.
O segundo maior ativo é networking. É conexão, é contato, é criação de pontes. Então as profissões que mais pagam no mundo são as profissões que lidam com pessoas, com as emoções, sentimentos, com as prospecções, ambições, medos, sonhos. Basicamente, é a venda. Quando você lida com a venda, você consegue fazer dinheiro escalável. Porque a venda é um tipo de sedução, né? Você trabalha com os anseios, medos, essa questão, né? De evitar a dor, de garantir um prazer que a pessoa tem. Afinal, nós compramos pela emoção. Tudo pela emoção. Então isso é algo extremamente escalável. Se você não é uma pessoa que sabe se relacionar, você vai morrer profissionalmente. Ou você vai ter um subemprego, ou então um emprego que você odeia e que nunca vai sair ali da mesmice. E, gente, não existe estabilidade. Isso é mito. A inflação sempre sobe, por mais mudanças que venham no governo, isso não vai te afetar tanto assim positivamente. Tá? O que vai afetar é você fazer uma mudança de rotina, né? Uma mudança de vida. E se você não tem uma boa comunicação, e eu vou falar bem mais sobre a comunicação, você não consegue ter esse upgrade na sua vida. Existem vários tipos de comunicação, né? A comunicação, a principal, a primordial, é a comunicação interna. A tua mentalidade. Como você conversa com você mesmo. O que você acredita de você mesmo. De onde você sabe que você veio. Aonde você sabe que você vai chegar. Onde você espera chegar. Quais os seus medos, os seus anseios, os seus desejos. Até onde você está. O que você está disposto a fazer. Quem você se permite ser. Quem você se permite não ser. Tudo isso é a comunicação interna. E a comunicação externa, ela tem muito a ver com o que sai de você e o que chega até você. Ela pode ser verbal ou pode ser não verbal, corporal. Diferente do que a maioria das pessoas sabem, pensam, só 7% do que sai da tua boca importa, de fato, na comunicação. O que vai influenciar bastante é o teu corpo. O teu corpo, ele fala. Tem muitos livros que falam sobre isso. A tua linguagem corporal, pelo menos aí uns 63, 64%, domina de 100%. 33%, se não me engano, altura, entonação vocal, dicção, velocidade, musicalidade. Só 7% é o que realmente sai da tua boca. E se você não sabe lidar com essas três comunicações, verbal, corporal e interna, sinto muito te informar. Você está morrendo, você está ficando para trás. Então a comunicação, ela é crucial. Ela separa os reis dos vassalos, os herbívoros dos carnívoros, os vivos dos mortos. O morto não sabe se comunicar. E aí? Consegui chamar a tua atenção agora? E quando você tem uma comunicação sedutora, ou seja, uma comunicação de impacto que atraia para você, você domina as relações. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Aquilo que eu falei, do porquê a comunicação, exatamente, Juan, é o charme, é o carisma. Isso é uma comunicação sedutora. O porquê que o que sai da tua boca de fato não importa. Mulherada macharada. Eu tô aqui com uma mulher na minha frente. É uma mulher que eu não acho nem um pouco atraente. Falando como povão mesmo, uma mulher que eu considero feia. Muito feia, que eu não me relacionaria de jeito nenhum. E ela fala, você me acha bonita? Se eu olho para essa mulher com um asco e falo, nossa, você é muito linda. Ela vai acreditar? Sejam honestos. Ela vai acreditar? Alguém em sã consciência vai acreditar nisso? Não vai.
e não saiu da minha boca o quão linda eu acho, mas ela não vai acreditar. E por quê? Porque o meu rosto demonstrou asco, demonstrou nojo, aversão. A minha voz demonstrou desânimo, o oposto de orgulho. Como é que ela vai acreditar? Mas eu falei que eu a acho linda. Eu menti. O oposto. Se eu vejo uma mulher que eu considero extremamente atraente, uma mulher muito gata, muito gostosa, ela fala: você me acha feia? Você me acha feia? E eu começo a olhar com desejo, tipo, olhando assim de cima a baixo. Nossa, você é extremamente feia, meu Deus. Eu jamais sairia com uma mulher como você. Ela vai acreditar. A não ser que ela tenha um problema enorme de autoestima. Tipo, absurdo. Ela não vai acreditar. E por quê? Olha a minha voz. Uma voz de ânimo, uma voz de desejo. Falando como um povão mesmo, tesão. A minha expressão, uma expressão de desejo, de ânimo. Então, o teu corpo fala uma coisa, a tua voz fala outra. Não há congruência. Então, a comunicação ela tem que ser congruente. O que sai da tua boca tem que estar congruente com o que sai do teu corpo. Então, tá vendo como é realmente 7% que importa o que sai da tua boca? O que vai importar de verdade é como está sendo projetada a tua voz, como está sendo o teu corpo. Né? Agora, falando sobre musicalidade. Eu gosto de falar muito para os meus alunos o seguinte. Se o que for sair da tua boca não vai impactar, é melhor ficar calado. É melhor ficar calado. Se o seu discurso ele apresenta monotonia, ou seja, um tom, ele é um discurso chato. E quando eu falo um tom, eu não estou falando um tom de voz tedioso. Pode ser. Eu estou falando um único tom que apresenta uma única emoção. Gente, cada frase ela apresenta um contexto emocional. Ela tem que ela tem que traduzir uma emoção, ela tem que causar uma emoção. Então, se você não passa uma emoção que seja congruente com o teu discurso, tá errado. Tá havendo quebra. Você tá quebrando o rapport. E você não pode quebrar o rapport dessas maneiras, né? Tem um momento certo de se quebrar o rapport, de forma estratégica. Mas, de forma estratégica, proposital, não assim. Então, a emoção que você passa ali tem que estar congruente com a tua frase. Vou dar um exemplo. Eu tava ali passando na BR e tava ali, ó, correndo, tá? Eu tava muito atrasado para chegar. Eu tava muito atrasado no meu trabalho, eu tinha que passar num lugar e aí a BR tava chegou num trecho ali que tava bem engarrafado, eu não tava conseguindo sair. Se eu pudesse, eu pegava a minha bike e ia correndo lá porque eu já não tava aguentando mais aquele espaço. Né? Mas aí, de repente, numa questão ali de 20 minutos, liberou. E aí, ó, pisei no acelerador, fui firme, né? Comecei a correr. Chegando lá na frente, mais engarrafado. Né? E de repente, teve um carro que bateu no outro. Cara, foi aquela confusão, foi aquela fumaça, aquele estardalhaço, um verdadeiro escarcéu. De repente, os dois caras saem com a mão na cabeça assim, como se tivesse acontecido uma tragédia absurda. E aí, obviamente, a gente não conseguia escutar, estava muito longe. Mas o que eu pude perceber ali é que era algo bem acalorado e um já começou a empurrar o outro, começou a ameaçar aquela coisa toda, algo muito sinistro. E a gente só faltava tocar pipoca ali, naquele momento. E aí, de repente, um cara deu um soco no outro, que o cara caiu no chão, aí ele foi lá dentro do carro, pegou a arma e ficou apontando pro outro. Realmente eu não conseguia entender o que ele estava dizendo, realmente estava muito longe. Mas aí aquilo atraiu uma série de espectadores absurda. E aí o outro cara simplesmente não demonstrava medo.
Ele foi se afastando em direção ao carro, ele foi pegar alguma coisa lá dentro, e quando ele apontou pro outro cara também, o outro atirou. Mas bem próximo, tava passando uma moça ali que, tadinha, ela tava grávida. Pegou nela, e aí na hora ela caiu no chão, foi aquele Deus nos acuda. E o resumo dessa história, chegou ali a SAMU, umas duas viaturas, e a gente não soube o que aconteceu. Não sabe se ela morreu, não sabe se ela tá viva, se perdeu o bebê. Por conta de quê? Por conta de uma besteira. Briga no trânsito. Tá vendo? Não controlar as emoções. Claro, essa é uma história inventada. Cada passo eu falo com uma emoção diferente. Né? Mas eu poderia falar de forma monótona. Eu poderia falar, eu estava atrasado para o trabalho, né? E tava um engarrafamento do caramba, e aí eu tava doido para chegar no meu trabalho, e aí de repente engarrafa de novo, depois de eu ter acelerado, de eu ter corrido pra caramba, e quando eu finalmente chego lá, tem uns caras que estão discutindo porque um bateu no carro do outro, aí um cara bate no outro, esse cara cai no chão, depois ele vai lá no carro, pega a arma, aponta pro outro, o outro não demonstra medo, depois volta lá no carro, parece que vai apontar uma arma pra ele, não sei. Aí o outro, na hora que ele vai atirar, bem na hora tava passando uma mulher. Eu não sei se era a esposa do outro que tava no carro, de onde ela veio, não deu pra ver. Sei que pegou nela, e aí ela caiu no chão, a gente não sabe se ela morreu. Olha a diferença. Eu contei basicamente a mesma história. Uma teve paixão, uma teve emoção. Uma eu falei com emoções diferentes. Medo, desejo, pressa, ansiedade, raiva, desolação. No outro eu simplesmente contei com tédio. Então, a comunicação, ela tem que ser congruente com a emoção que você deseja passar no teu discurso. O seu tom de voz tem que ter musicalidade, tem que ter entonação. A maneira que você fala, que você mastiga as palavras, que você libera, isso é chamado de dicção, tem que ser de forma precisa. Senão a pessoa não vai entender, o ouvinte não vai entender o seu discurso. E aí dá quebra na comunicação, falha na comunicação. Então você tem que saber como que você vai se comunicar. Muita gente tenta passar a receita pronta. Ah, você precisa falar alto, você precisa falar devagar, você precisa falar bem pausado, e você precisa sempre falar com exaltação. Não. Tem gente que fala que você não pode falar com tédio, tá errado. Tem gente que fala que você não pode falar rápido, tá errado. Você precisa de variação tonática. E variação tonática, se você vai expressar emoção, a tua voz precisa traduzir aquela emoção. Você vai falar de um discurso tedioso, com exaltação, com ânimo? Não vai. Você vai falar de algo que traga ansiedade, devagar como uma lesma? Não vai. Você vai falar com um discurso preguiçoso, de forma acelerada? Não vai. E quando você quiser ser charmoso? E quando você quiser ser sedutor? Você vai falar alto, de forma com estardalhaço? Não vai. Então esqueça receita pronta, de que você tem que falar assim, assado. Você precisa de variação tonática. Então a tua altura vai mudar de acordo com o teu discurso. A cadência vocal, ou seja, a velocidade da fala, vai mudar de acordo com o seu discurso. Então uma hora você pode falar mais alto, outra hora você pode falar mais baixo, outra hora você pode falar mais cadenciado, outra hora você pode falar mais rápido, outra hora você pode falar rápido e alto, rápido e devagar, né? Devagar e baixo, devagar e alto. Você pode falar de forma picada, você pode falar de forma comedida, ou seja, pausada, né? Pausada mais rápida. Então tem muitas formas. Você pode falar de forma tediosa, você pode falar de forma excitada, você pode falar de forma animada, se bem que animada e excitada é a mesma coisa, mas uma aqui eu separei no contexto sexual mesmo. Você pode falar com raiva, com medo, desejo. A questão é trabalhar as emoções. Você precisa usar a variação tonática para gerar emoção nas pessoas. Se você não trabalha lidando com as emoções das pessoas, o seu discurso fica chato. Por quê? Porque ele é monotom. É um tom, monotonático. Não pode ser monotonático.
Entendeu? Não precisa ser uma coisa assim que chame a atenção. Já viu que alguns professores, os bons, às vezes depois de um tempo ele vai lá, bate palma, pula, dá um grito. Pra quê? Pra chamar a atenção. Pra quebrar aquela rotina que foi estabelecida no total, no local, com o discurso dele. Então, gente, comunicação é isso. Então não caia nesses papos prontos de que você tem que falar alto, devagar. Não, você precisa falar com variação tonática de forma congruente à emoção que você quer transmitir. Se você quer transmitir medo, você vai falar de uma forma que transmita medo. Se você quer transmitir horror, raiva, ódio, tesão, preguiça, tédio, você vai falar de forma relativa, de forma congruente. Se você não fala de forma congruente, o seu discurso fica chato, tá bom? Então, tatuem na cabeça de vocês. A questão que você precisa é trabalhar variação tonática, falar com dicção e passar a emoção que você precisa, tá? E é isso, a comunicação ela é extremamente importante na vida de uma pessoa. Seja para um relacionamento, seja para um simples affair, um casinho, algo bem casual, seja para negócios, seja para você conseguir um emprego melhor, seja para fazer amigos. Né? Tem até um livro que é chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. É chamado de A Bíblia do Relacionamento. Cara, ele ensina tanta coisa fantástica. É um livro que tem mais de 70 anos de publicação, mas ele é tão atual como na época que ele foi escrito. Porque as pessoas têm um cérebro, e esse cérebro funciona. É simples, você precisa seguir o que está lá. E foi esses macetes, essas pegadas que ele descobriu lá, e ele hoje, e na época, ele se tornou um homem extremamente rico. Mas não só rico financeiramente, ricos de amigos. De pessoas que o admirassem mesmo de forma póstuma, né? Mesmo depois da morte dele. Então a comunicação faz com que você deixe legado, com que você seja lembrado. Não importa o que você faça para uma pessoa. E sim, eu acabei de falar isso. Não importa o que você faça para uma pessoa. O que importa de fato é como você fez essa pessoa se sentir. Anotou? Não importa o que você faça para uma pessoa. O que vai impactar de fato é como você fez ela se sentir. Às vezes a gente está muito preocupado em o que a gente fez, o que a gente falou para alguém. Sendo que, na verdade, como será que eu fiz essa pessoa se sentir? Às vezes a gente quer estar cheio de razão. E talvez a gente tenha razão. Mas será que isso importa para a emoção da outra pessoa? Às vezes foi um gatilho para ela que a gente disparou. Às vezes ela tinha um trauma e a gente fez ela acessar esse trauma. Às vezes eu falei de uma forma que não foi legal para ela. E isso tem muito a ver com crenças também. Por que não é legal julgar as pessoas? Porque as ideias, as opiniões das pessoas, elas são muito arraigadas em 4 grandes pilares. Diferente do que a gente geralmente ouve e acredita, não é só em mentalidade. Não. É em mentalidade, personalidade, realidade e histórico. Então, basicamente, é em tudo que essa pessoa já viveu, a realidade que ela vive, a personalidade que ela tem e a mentalidade. E a única coisa mutável é a mentalidade. Claro que a realidade ela pode mudar, mas é algo muito gradual. Mas o que ela pode mudar mais rápido é a mentalidade. E olha que é difícil alguém mudar a mentalidade. Já os outros 2, por exemplo, são imutáveis. O outro é semi-mutável. Então, olha a dificuldade. E a opinião dessa pessoa é embasada em 4 grandes pilares. Não é só mentalidade. Então, quando você julga alguém, na verdade você está sendo tolo, porque você está lidando com 4 grandes pilares. E de repente, por exemplo, você atacou a opinião de uma pessoa atacando-a. Você atacou 4 grandes pilares, além de atacá-la. Então você provocou emoções. Então, para você só estava libertando essa pessoa de uma crença idiota. Para ela, você foi um babaca escroto. Ou uma babaca escrota.
Isso é chamado de quebra de rapport. Não proposital. E nada sutil. Então tá vendo como a comunicação ela é extremamente importante? Agora me digam, como é que você faz para vender por telefone para uma pessoa totalmente desconhecida? Em minutos, talvez segundos. Você precisa criar rapport. O que é rapport que eu tanto estou falando aqui? Rapport é conexão emocional, ponto. Você estabelece um vínculo de confiança e um vínculo emocional ali com aquela pessoa. É isso. Uma confiança que construída. Você constrói ali e a pessoa vira teu brother, tua sister, tua best, teu best. Ou pelo menos ela se sente assim naquele momento. Afinidade. Tá vendo o poder que a comunicação tem? E se é uma comunicação sedutora, uma comunicação atraente, você tende a trazer as coisas muito mais para você. E lembra daquele Joãozinho, daquela Mariazinha que eu falei lá no começo, lá atrás? E se eles tivessem trabalhado, se desenvolvido na maneira que eles falavam, aprendido sobre entonação e variação tonática, como projetar a voz, se eles tivessem aprendido sobre comunicação externa, sobre gesticular, posturar, vestimenta, estilo e o principal, o melhor de todos, a comunicação interna, será que eles teriam tido os mesmos resultados que elas tinham ali no passado? E aí? Eu acho que não, né? Claro que não. Não tinha, não tem como. Eles teriam resultados totalmente diferentes. Como dizia o grande Einstein, loucura é fazer sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Às vezes você espera uma grande mudança na tua vida, só que você não quer mudar. Às vezes muita gente usa Deus como muleta, ou o governo. Mas Deus, ele não é ativo, ele é passivo. Ele precisa do teu primeiro passo para ele te ajudar naquele passo, para ele abrir as portas para você. Mas você precisa dar o primeiro passo. Pior ainda para quem fica esperando do governo. Você tem que agir. A mudança acontece quando você age. Então você precisa mudar aqui, ó, a tua mentalidade. Você precisa adquirir habilidades. E a habilidade social é uma das mais importantes do mundo, é uma das mais importantes do planeta. Você precisa se tornar hábil em lidar com as pessoas, em lidar com as emoções das pessoas. Se você não aprende isso, você morre. Literal e metaforicamente falando. Sim, literal também, pode acontecer. Até você explicar de repente que focinho de porco na tomada, você... Porque acontecem muitos cancelamentos hoje em dia? Comunicação ineficaz. Você precisa aprender a se comunicar. Você precisa aprender a se comunicar. Você precisa aprender a se comunicar. Tá bom? Então, tatuem aí. Ó, aprendam com o tio. Você precisa... Como diria a menina ali em cima, a Manu, ó, que mico. Mas eu sou o cara dos micos, cara. Se você não paga mico, você não é lembrado. Ó, aprender... Vocês já viram uma live desse jeito? A se comunicar. Você precisa aprender a se comunicar. Entendeu? Então, gravaram aí? Tira print dessa tela aí, dessa bagaça. Você precisa aprender a se comunicar. E se não se comunica, porra. Tá? Aprenda essa habilidade social. Ó, eu já até esqueci que eu ia falar de tanta gracinha que eu fiz. Gente, esse sou eu. Às vezes eu faço gracinha e eu fico meio prolixo e eu perco o fio da meada de onde eu tava. Mas, com perdão da expressão, FDS. Vamos lá. Se comunique com eficácia e você ganha o mundo. Você ganha um relacionamento próspero, ou então as melhores mulheres ou os melhores homens, os melhores empregos, os melhores salários. Você causa verdadeiras mudanças na sua vida. Tá? Então, assim, eu prometi que eu ia falar sobre o curso ali de comunicação sedutora. Tá? E ele é um curso
Na verdade, ele é uma mentoria. É uma verdadeira mentoria onde eu trabalho em 6 aulas. A comunicação. Então, o foco é a comunicação. A base é a aparência. Né? A aparência ela é formada por uma tríade. Mentalidade, comunicação e... Nossa, que branco, eu esqueci o outro. De tanta brincadeira que eu fiz. Aparência, comunicação e mentalidade. Aparência, comunicação e mentalidade. Não, não é aparência não. Ah, é. Aparência, comunicação e mentalidade. Forma-se uma imagem. Imagem é aquilo que vai mostrar quem é você, para onde você vai, de onde você veio e o que você é capaz de fazer. Basicamente, a imagem é a tua identidade. Tá? Então, a tua comunicação faz parte, a tua aparência faz parte, a tua mentalidade faz parte. Tá? Beleza, mas Lobo, você não falou que a mentalidade faz parte da comunicação, a comunicação interna? Sim, faz parte também. Mas ela tem coisas isoladas que ela agrega. Então, na verdade, são 3 pilares. Afinal, cada um deles eu posso trabalhar de forma separada. Então, esse comunicação que eu falo aqui é algo mais focado a corpo e fala. Né? E aqui, mentalidade seria a comunicação interna. Na verdade, não é que esse faça parte desse. Esse apenas tem um nome de comunicação também, porque você está falando consigo mesmo, mas são coisas distintas. Tá? E a aparência é uma comunicação visual, mas não faz parte desse. Apenas eles estão na mesma categoria, no mesmo grupo, mas são coisas diferentes. Então tem a comunicação verbal e falada, comunicação interna, né, que é a tua mentalidade, e a comunicação visual, que é a tua aparência. Eles 3 juntos formam-se a imagem. E se você projeta uma boa imagem, você projeta um grande poder também. E o poder é extremamente atraente às pessoas. Então aprenda como passar, como projetar poder, e você vai ganhar muitas coisas mesmo com isso. Então eu começo o curso com a mentalidade. Você trabalha algumas crenças limitantes, né? Principalmente a gente vê junto de onde você veio, para onde você quer ir. Como diria a lagarta ali da Alice, para onde você quer ir? Ah, não sei. Mas se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então cuidado com tanto faz. Quando eu tinha uns 15, acho que uns 15 anos, eu escrevi assim: apareceu na minha cabeça, a vida é um tempo que não é muito. Já pensou o quanto você perde quando passa um minuto? E eu não sabia o impacto que isso teria na minha vida. Nossa, já tem tudo isso, cara. 15 anos depois. A vida é um tempo que não é muito. Já pensou o quanto você perde quando passa um minuto? Nós vivemos ali uns 80, 90, talvez 100 anos. O planeta Terra, que tem os seus o quê? Acho que 5 bilhões, é isso? Vamos supor que sejam 5 bilhões mesmo. Se passa um minuto, ele nunca mais vai recuperar. Imagina nós. Então é algo sério. Ó, esse minuto que vocês estão aqui comigo, nunca mais vocês vão recuperar. Vocês estão investindo bem. Continue assim. Mas e quando você está perdendo tempo? Você está realmente perdendo tempo. Você está cada vez mais próximo da tua morte, do teu fim. Então é importante que vocês façam coisas significantes com a vida de vocês. Não jogue ela a esmo. Não deixe ela escorrer pelo ralo. Vocês precisam fazer coisas importantes. Então o tempo, ele é muito precioso. Tá? Por isso que eu falei que ele é o maior ativo. Porque o teu reloginho está correndo, sempre, sem parar. Tá? Então a gente trabalha as crenças limitantes para fazer com que vocês não percam mais tempo. Tá? Daí eu falo sobre a origem dos relacionamentos, a origem da atração, ensino sobre gatilhos da atração também. Né? Começo a falar sobre... crenças limitantes eu já falei, né? Sobre autoconhecimento e passo exercícios para que vocês exerçam ali um autoconhecimento, vocês descubram coisas que de repente vocês nunca pararam para olhar, coisas que de repente vocês nem sabiam que estavam lá. Vocês entenderem a diferença entre um defeito adquirido e um defeito inato, aceitar ambos, lidar com o inato e tirar a tua força de lá. Sim, tirar a tua força de um defeito. Um segredo: o charme não vem da qualidade.
O charme vem do defeito. E aí você começa a trabalhar com o expurgo do defeito adquirido através de mudanças de hábitos. Descobre os teus pontos fortes e começa a trabalhar neles, as qualidades. Começa a trabalhar com qualidades adquiridas através de quê? Mudança de hábitos. E aí eu começo a falar sobre comunicação, aparência, a comunicação visual. Então, na aparência, a gente vê como é que é a questão do teu estilo, que é o que você quer passar para o mundo. Será que a tua forma visual está congruente com isso? E aí a gente vai trabalhando nisso. Depois a gente trabalha sobre a comunicação falada, né? A maneira que você fala, tua dicção, né? Eu passo até um exercício onde você começa a falar com um lápis na sua boca. E se a menina ainda estivesse aqui na live, ela ia falar, que mico. Mas a diferença de um vergonhoso caindo para um palhaço caindo é a crença. Enquanto as pessoas riem com o palhaço, ou por causa do palhaço, as pessoas riem do tímido. É uma diferença de crença. Então, na verdade, será que eu estou pagando mico? Então, eu ensino como você falar com dicção, com propriedade, falo sobre musicalidade, entonação e variação tonática para que você tenha uma boa comunicação. Depois eu começo a falar sobre conexão emocional. Como você criar rapport, como você lidar com as pessoas, os sentimentos das pessoas, para você criar esse vínculo. Falo sobre espelhamento corporal, espelhamento verbal, né? Começo a falar também sobre abordagem. Como você abordar as pessoas da maneira correta, para que daí possa sair, de repente, um relacionamento, uma amizade, um negócio. Enfim, esse é um curso sensacional, onde vai mudar a tua vida, tuas crenças, tudo, para sempre. Sabe qual é o problema? É que você vai se olhar no espelho e você não vai se reconhecer mais. Você nunca mais vai ver a tua versão anterior. Isso é para sempre. E esse é o curso, é a mentoria de comunicação sedutora, tá? Para quem esteve aqui na live, pode me mandar uma mensagem lá no privado, tá? Se vocês clicarem no link da bio, vocês conseguem comprar o curso de forma integral. Mas até sábado, só até sábado, quem assistiu essa live, tanto ao vivo quanto gravado, até sábado, pode me chamar no direct e eu vou fazer um preço bem legal, tá? Então assim, não vai ser o preço que tá lá, vou dar um mega desconto e de brinde aí eu vou dar o meu livro, A Última Sedução, Segredos Revelados. Então, gente, não tiveram tantas pessoas aqui, é porque eu sou ruim? Não é porque eu sou ruim, nossa, cara, eu sou um cara tão bonito, olha essa barba aqui, meu cabelo não tá dos melhores hoje. Mas olha essa barba aqui. Eu sou um cara bonito, né? Uma voz bem projetada, uma voz atrás. Tá, parei. Não, é porque, na verdade, meu Instagram ele ainda não tem a entrega que ele deveria. Tá? Porque como eu falei pra vocês bem lá no início, esse era um Instagram pessoal que eu comecei a transformar em comercial. Então o algoritmo ele é ensinável. Agora que ele está começando a entregar para as pessoas, né? Porque no passado, apesar de eu ter bastante seguidor, eu não postava nada, nem stories, nem vídeos, nem publicação, nem nada. Tá? Na verdade, tinha um outro Instagram, que eu ficava mexendo mais nele. Então, assim, agora que eu tô acostumando o algoritmo... Obrigado. Agora que eu tô acostumando o algoritmo do meu Instagram, que eu sou uma pessoa relevante. Então, assim, infelizmente não tiveram tantas pessoas, mas não foi porque era ruim, né? Mas não tá, né? Não tá da forma que deveria. Então, gente, é isso. Eu gostei da presença de todos vocês. Eu não consegui. Não dessa forma exatamente. Oi. Gente, então assim, eu não consegui que muita gente recebesse essa mensagem.
essa mensagem muito linda, né? Foi querendo ou não, foi uma aula, foi uma mentoria. Vocês conheceram um pouquinho mais desse que vos fala, conheceram também sobre o meu passado, um passado bem obscuro, digo assim, bem canalha, cafajeste, enfim, né? A gente bateu um papo legal, se bem que foi muito mono, como é que eu vou dizer? Foi muito unilateral, né? Eu falei mais do que deixei vocês falarem. Mas assim, eu li as perguntas, é porque infelizmente foi muita pergunta, né? Eu adorei cada uma delas, mas assim, peço para vocês, sempre que vocês tiverem perguntas e eu ou a minha equipe abrir caixinha de pergunta aqui, manda lá, tá? Que eu vou responder com carinho, ou em forma de texto, ou em forma de vídeo, tá bom? Então, gente, muito obrigado por estarem aqui. Vocês são foda, vocês são 10, vocês são a minha alcateia. Então, mais uma vez, para quem estava aqui na live, para quem assistir essa live, até sábado vai ter esse presentão, tá? Pelo menos aí 20% de desconto no meu curso, tá bom? Então me chamem lá e tchau, tchau.